Se você quer aprender como fazer um lindo cachorrinho bulldog que nem esse, então fica aqui comigo que eu já te mostro como. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Viviana, sou professora, trabalho nessa área de artesanato desde 2007. Se você ainda não nos conhece, aproveita, temos uma grande playlist aqui cheia de vídeos ensinando como fazer o passo a passo certinho para que você também consiga fazer peças lindas como essa. Temos peças com moldes e sem moldes. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, já dá o joinha. Esse é o nosso molde para fazer lindos cachorros, eles ficam mais ou menos com 7 centímetros de altura. Então, eu vou ir nessa parte mais funda aqui, eu vou colocar um pouco de massa, eu vou abrir e no centro dela eu vou colocar uma bolinha de isopor, que pode ser de 25 a 30 milímetros, tá? Feito isso, eu recubro com um pouquinho de massa e aliso. Para tirar de forma fácil, o melhor jeito é pegar alguma ferramentinha que vocês tiverem mais pontuda, de preferência algo resistente. Daí vocês abrem um pouquinho nas laterais e puxam. Se tiver muito difícil, a massa de vocês estiver mais úmida, vocês podem pôr um pouquinho de talco, por exemplo, ou maisena, vai desmoldar mais fácil, ou vocês podem passar algum tipo de óleo vegetal, também desmolda bem facinho. Tirando ele, a gente vai dar as imperfeições que ficaram na parte da frente, vai arredondar todos os cantos, porque o cachorro não pode ser quadradinho, e a gente vai aproveitar com uma ferramenta fininha e vamos fazer as dobrinhas, que vai deixar ele rechonchudo e bonitinho. E depois, quando a gente faz o sombreado, fica uma graça. Na parte da frente, a gente vai afundar onde vai entrar as patinhas. Então, a gente já deixa marcadinho, afundadinho, para na hora que a gente colocar, ele encaixar melhor. Aproveitamos e vamos fazer mais algumas dobrinhas na parte das costas. Para fazer a cabecinha, então, eu vou pegar um pouquinho de massa, vou colocar no fundo, vou pressionar para ele pegar bem todos os detalhes e vou ir abrindo. Vou pegar uma bolinha de isopor de 20 a 25 milímetros, vou colocar aqui no meio e vou começar a cobrir. Posso puxar a massa que sobrou ou pegar um pouquinho de massa na mesma cor e vou ir alisando até sumir com todas as emendas, os furinhos visíveis. Para retirar ele daqui, a mesma coisa. Eu vou pegar uma ferramenta pontudinha, eu abro um pouquinho para as laterais, então ele solta mais fácil e puxo. Assim que eu puxar, eu vou pegar um pincel de preferência de borracha e vou remarcar aquela forma ali afundadinha dos olhos, a dobrinha da testa. Então, com isso daqui, eu vou fazer com que ele fique mais expressivo, porque ele já está com a expressão. Mas à medida que seca, todo mundo sabe que o biscoito ele incha e ele perde um pouco da forma. Então, é bom sempre dar uma reforçada. Aliso bem as laterais para sumir com qualquer emenda e continuo. Eu quero que faça uma dobrinha, porque todos esses tipos de bulldog, pug, o bulldog francês, né? Todos esses que têm essa cara achatadinha, tem essas como que fosse uma sobra de pele. Então, eu vou deixar bem fininho em volta do focinho uma tirinha arredondadinha ali, para já deixar essa sobra de pele para ele ficar bem bonito. Vou pegar aqui e no focinho vou botar uma cor mais escura. Vejam que eu vou pôr bem pouquinha massa, eu não quero que ela encha até a parte de cima. Por quê? Porque o bulldog tem o focinho achatado. Se fosse um pug, seria até um pouquinho mais achatado, então a gente regula o volume colocando menos massa. Então, eu vou umedecer para ele aderir bem e vou colocar. E aqui já está pronto o focinho. O que eu posso fazer para dar personalidade e caracterizar melhor uma raça ou outra é mexer, deixar ele mais caidinho. Então, eu posso apertar um pouquinho aqui nas laterais, eu posso levantar um pouquinho para ele ficar um pouco mais sorridente. Então, são pequenos detalhes que a gente pode mexer
para deixar ele mais personalizado. Pro narizinho, eu afundo só um pouquinho ali na ponta e vou fazer uma bola pretinha. Essa bola pode ser maior ou menor. Isso também vai ajudar a dar personalidade no cachorro e a caracterizar as raças. Como essa espécie de cachorro tem um nariz bem achatado, eu faço ela um pouco mais fina e dou uma esmagadinha. E eu gosto que a pontinha de baixo seja mais triangular, então eu marco e afundo um pouquinho para ele ficar com a entradinha ali da narina. Aproveito e já coloco em cima do corpinho para ver se ele está encaixando bonitinho e já vejo mais ou menos a posição que eu vou querer para essa cabecinha. Agora eu vou fazer as patinhas. Para as patinhas eu vou pegar a mesma cor que eu usei no resto do corpinho, esse marrom clarinho, e não vou encher até a borda, eu vou botar um pouquinho menos de massa. Então, eu vou ter pernas um pouco mais finas. Eu faço 2 perninhas do mesmo jeito, uma para cada lado. Eu vou posicionar naquele lugar que a gente já tinha afundado e com um pouquinho de água, eu umedeço, coloco ela, então ela vai aderir bem. Eu não vou precisar usar cola. Para quem preferir, pode sim usar um pouquinho de cola branca, não tem problema. Colocando as 2 patinhas, eu poderia deixar assim e ficaria bom, mas eu prefiro fazer todo o contorno com um pouquinho de água e tentar deixar ele o mais grudadinho possível e sumir com as emendas, principalmente a emenda de cima. Então, a de cima eu dou uma puxada mesmo, né? E vou alisando e ela vai se integrar totalmente no corpinho. Agora, para fazer a estrutura ali que vai juntar com a cabecinha, eu gosto de usar sempre arame galvanizado. Pode ser usado um palito de dente, mas o arame galvanizado ele vai ter mais resistência ao longo do tempo, ele não vai enferrujar, ele não vai quebrar, por isso que galvanizado, tá? Arame normal ele pode enferrujar e partir. Então, o galvanizado ele vai dar a sustentação que eu preciso e não vai estragar com o tempo. Para tampar totalmente ali a emenda do pescocinho, eu posso colocar um rolinho de massa e eu já aproveito para que esse rolinho faça uma dobrinha, como se fosse um excesso de pele que essa raça tem geralmente. Então, eu já deixo ele mais assim visível e já aliso todo o contorno em cima e embaixo para fazer com que pareça que tem mais essa dobrinha ali no pescoço. Eu faço isso em todo o contorno e na parte de trás também da cabecinha. Posso aproveitar e marcar uma ou outra dobrinha na patinha também, para deixar ele mais com cara de filhotinho rechonchudo, porque geralmente filhote sempre tem mais dobra, né? Não importa o animal. Então, a gente pode adicionar mais umas dobrinhas. Para fazer as patinhas laterais, eu preenchi aqui com massa na mesma cor do corpinho. Eu podia preencher com outra cor, e daí faz manchas, dá efeito, mas eu quis fazer tudo na mesma cor. Também não coloquei até a borda, deixei um pouquinho menos, para ele não ficar tão volumoso. E aqui eu vou alisar todo o contorno com um pouquinho de água. Vou colocar bem pouquinho de massa na parte de baixo do queixinho ali e vou formar esse lábio inferior. Eu escureci só um pouquinho dentro ali daquela dobrinha do olho para fazer aquela sombra. E agora eu vou pegar 2 bolinhas bem pequenininhas brancas, vou esmagar para fazer os olhinhos e vou deixar secar. Enquanto isso, eu pego 1 grama mais ou menos de massa nesse tom que eu usei no focinho, que é mais escuro, e eu vou achatar e dar um formato um pouco triangular. E aí eu posiciono e vou alisando o contorno tanto em cima quanto embaixo, para ficar a orelhinha. E aqui eu posso brincar de fazer uma orelhinha em pé, uma orelha mais caída, e eu posso dar um pouco de expressão brincando com essa orelhinha. Feitas as orelhinhas, a gente vai passar para a linguinha. Eu posso deixar ele sem língua nenhuma, com a boca fechada, mas eu quero fazer um detalhezinho diferente, então eu vou adicionar só um pouquinho de massa rosa
e colocar dentro da boquinha. O olhinho eu pintei com tinta acrílica ali o centro, com um pouquinho de... Com uma caneta permanente eu vou fazer o desenho e depois eu vou pintar. Pro rabinho, eu vou pegar aqui nessa parte do rabinho, eu vou colocar um rolinho de massa também mais escuro. E é bom na hora que você tirar, você já dá uma arredondada para ele ficar mais natural. E ele já faz a manchinha e o rabinho. Eu poderia fazer tudo na mesma cor, daí não apareceria manchinha, mas eu quis ressaltar esse rabinho, então eu deixei ele como se tivesse uma manchinha, eu acho que fica mais simpático. E aqui eu brinco também com o movimento da cauda, que pode ser para cima, pode ser para baixo, mais alegre, como se estivesse batendo, pode ser entre as perninhas, mais para baixo, assim, né? E a gente vai brincando e dando um pouco de expressão. Também aliso com um pouquinho de água todo o contorno. E aqui está o nosso pug já prontinho, bem lindo, só esperando a pintura para ser finalizado. E no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer uma linda pintura, um sombreado que vai realçar essa peça e vai deixar ela maravilhosa para que vocês possam vender muito. Eu garanto que vocês vão ter muitos pedidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer, mostrar como que funciona e como vocês podem tirar o melhor proveito possível desse molde, que eu adorei. Então, um beijo enorme no coração de vocês. E se vocês não são inscritos, eu lembrei agora de falar, inscrevam-se no canal, deem o joinha e compartilhem com outras pessoas que possam gostar também. Beijinho para vocês e até a próxima aula.